Seja muito bem-vinda ao Alpha Femme Podcast. Aqui a gente não romantiza o empreendedorismo, a gente mostra como ele realmente exige. E hoje nós recebemos aqui Karine Sabino, ela é CEO da Adobe há 17 anos, é mentora de agências e autora do livro Vida de Agência. Kari, seja bem-vinda ao Alpha Femme. É muito bom estar aqui com você, né? Contar um pouquinho da tua trajetória. Se apresente pra galera e te conhecer um pouquinho. Legal. Primeiro, obrigada, meninos. Obrigada, Ari. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Acho que é a primeira vez que eu vou num podcast para falar especificamente um pouco da minha trajetória, não só profissional, mas como pessoa e tudo mais. E eu acho isso sensacional. E já aproveitando aqui para parabenizar vocês, né? Porque, assim, como vocês falam, é muito difícil quando a gente traz a realidade do empreendedorismo, né? Não só sem o romantismo em si, mas aquele life duro, diário, né? Então, parabéns pela iniciativa, acho muito legal. E fico muito grata por poder vir aqui falar com vocês sobre o empreendedorismo feminino ainda, né? Que a gente consiga motivar várias outras a partir dessa nossa conversa. Vai ter perrengue. Mas que a gente consiga motivar várias outras a pensar nesse caminho, que é um caminho também de independência, né? De evolução e tudo mais. Então, obrigada pelo convite. Muito bacana, Kari. Aproveitando esse gancho, conta pra gente como é que começou essa tua trajetória profissional, como é que foi empreender há 17 anos atrás. Jesus. Primeiro ponto é que, de fato, eu nunca pensei em empreender. Não foi uma coisa assim, nossa, é um sonho, é uma coisa que eu quero pra mim. Foi muito ao acaso, assim, foi muito a vida trazendo a oportunidade, né? A primeira vez que eu pensei em empreender, será que, vale a pena ter o meu negócio? Foi pela Cíntia. Foi na Cíntia, na faculdade. Eu lembro até hoje, assim, deu parada no corredor e ela dizia, não, eu preciso trocar uma ideia contigo. E ela apresentou um projeto e falou, eu tenho esse projeto, tinha algumas pessoas que queriam tocar comigo e não vão mais, eu quero saber se você topa. E esse topa virou um quarteto, virou um projeto incubado. Esse projeto incubado teve uma revolução quântica. Foi quase que uma brincadeira, né? Teve quase uma... Da irresponsabilidade de universitários querendo empreender, ele virou um projeto sensacional por conta da incubadora. E tá aí, tá? 17 anos no mercado e hoje inclusive como referência para muitas outras agências de marketing dentro do país todo. Pouca gente sabe, né, daquela época, né? Eu participei muito da vida da Kari ali, a gente até teve um tempo afastado e sei lá, alguns 7, 8 anos a gente voltou a ter mais contato. Mas ninguém sabe também daquela fase em que a Kari precisou fazer 2 estágios e andar 20 km por dia. E como é que foi um pouquinho? Conta um pouquinho ali daquele antes ali de empreender, antes da formação. A gente já vai começar sem glamour total, assim, né? É a vida do empreendedorismo, todo mundo acha que é fácil. Começo. Já vamos pro perrengue total. Todo mundo acha assim. que é vida de herdeiro sem ser herdeiro. Cara, isso foi 2007, porque a gente nem tinha CNPJ ainda, a gente tava botando... Foi no último ano da faculdade, na né? verdade, eu acho que foi 2005, por aí, 2002 a gente começou, 2004, porque a gente tava fazendo começou estágio com a ideia, junto. né? A gente fazia estágio junto ainda. Eu e a Cintia, a gente trabalhou junto, né? No meu primeiro emprego na área de jornalismo, a gente... Tu também, né, Cintia? Não, você trabalhava na rádio antes, sim. né? Não, foi depois... o primeiro emprego de jornalismo. E aí a gente começou a trabalhar no jornal, mas o que acontece? A gente entrou na faculdade em 2003. Quando a gente entrou na faculdade, eu tinha recém feito 18 anos. Na verdade, eu entrei um mês antes de fazer 18 anos. E não sou herdeira, né? Meu pai e minha mãe não vêm de uma visão empreendedora, né? Eram CLTs e tudo mais. E assim, obviamente, quando eu escolhi fazer a faculdade, em uma faculdade privada, que era o caso da Universidade em Rio do Sul, eu sabia que de alguma forma eu teria que arcar com as despesas, com os custos disso, né? Naquela época não tinha tantas bolsas, tantas, né, linhas de assistência estudantil como a gente tem hoje, mas existia ali, só que a gente sabe que era um percentual restrito e, em tese, haviam pessoas mais necessitadas. E tinha o QI também, que a gente sabe que tinha muito QI, né? Tinha. Mas vamos confiar que tinha pessoas mais necessitadas do que eu na época, né? E eu não tinha plano B, sabe? Quando eu sou muito assim, quando eu entro numa coisa, essa coisa ela precisa dar muito certo, né? Até que ela me mostre que realmente ela é completamente inviável, esse é meu plano A e é esse caminho que eu sigo.
E quando eu entrei na faculdade, primeiro que eu ouvi um monte de besteiras, né? Aquele super incentivo familiar. Assim, nossa, vai fazer jornalismo para trabalhar na TV, vai morrer da fome, porque não escolheu... O povo acha que jornalismo é só TV também, né? Porque não escolheu fazer direito, e a maioria da minha família é formada em direito, porque não escolheu fazer direito, administração. Então, eu já tinha uma pressão pelo próprio curso, né? E isso meio que deixava os meus pais um pouco atrás, assim, será que vale a pena, não vale a pena? Apesar que eles sempre foram super incentivadores, só que eu tinha que fazer por onde, né? E para fazer por onde, o que acontecia? Eu arrumei um estágio, que foi nosso primeiro emprego, num jornal impresso. Aí eu trabalhava lá das 7h30 da manhã até 11h30, 15 para meio-dia, né? Que era um acordo, assim, não oficial que eu tinha. E era um estágio praticamente não remunerado. Acho que depois tu começou... Depois tu começou com remunerado, né? Você lembra do nosso primeiro salário, não? Não lembro. É que o meu era só comissão, né? R$240. Eu lembro o meu também. Eu achei um absurdo Senhora. Quando eu puxei isso, gente. R$240 no primeiro estágio. E aí eu saía correndo para ir pro segundo estágio. Que começava 10h50. Então eu tinha 1 hora aí nesse inteirinho. Que era num corpo de bombeiros de Rio do Sul. Em que eu trabalhava como estagiária no setor de atividades técnicas, que é o setor que libera os alvarás e tudo mais. Então, eu fazia o cadastro dos pedidos, atendia os engenheiros para isso. Gente, eu saía desse estágio 6h30 e a aula começava 10h50. E aí, eu ia pra aula, e a nossa aula naquela época ia até as 10h30 da noite. Não sei se tu lembra disso. E era assim, né? Saía do estágio, não ia tomar banho, não ia comer, não ia fazer nada, e correndo pra e aí aula. que tá, né? E aí, assim, quem me ouve falando não consegue ter muita dimensão. Mas, assim, eu moro num bairro em Rio do Sul. Aí, eu trabalhava numa ponta da cidade no primeiro estágio. Eu, literalmente, atravessava a cidade inteira caminhando pra ir pro segundo estágio. Daí, eu ia pra universidade, que era aqui, pra depois voltar pra casa, que era aqui. Então, por dia, tranquilamente, eu caminhava mais de 20 km todos os dias, com chuva, com sol, com frio. O Rio do Sul faz muito frio, né? Com frio. Então, assim, era muita motivação. Eu acho que esse é um grande ponto. Assim, era muita vontade de querer dar certo para fazer tudo isso, porque não foram tempos isso fáceis. Isso te ensinou a ser resistente também, né? Sabe, Cíntia, eu sempre falo que muita coisa na minha vida... e você sabe muito bem, né? Mas muita coisa na minha vida não me fez nem melhor nem pior do que ninguém, mas me fez mais disposta. Eu acho que eu aprendi a dar valor para muita coisa baseada no suor. Então, assim, a gente vinha pra cá e vinha conversando, né? Nossa, como a nossa vida é boa hoje, né? A gente tá vindo num ciclo de reuniões, grava podcast, vai pra São Paulo, vai fazer reunião, amanhã tem palestra, não sei o quê. Só que eu tô falando de um fruto... Né? Um fruto, uma colheita que foi semeada lá atrás, caminhando 20 km por dia, comendo de favor, porque o salário dos 2 estágios não pagava inteiramente a faculdade. Eu ainda tive que financiar a parte da faculdade depois de formada, comendo de favor. Então, assim, hoje é muito bonito, né? A Karine CEO, né? A palestrante, a mentora, a autora de livro. Só que, literalmente, é colheita de tudo aquilo que foi plantado lá atrás. Então, assim, realmente não tem glamour, né? E agora vamos falar um pouquinho dessa parte de empreender mesmo. Qual foi o momento mais caótico da tua vida de empreendedora? Teve algum momento que tu pensou em desistir? Ou começar de novo do zero? Olha, desistir, às vezes eu penso 1 vez por semana. Acho que todo mundo é assim. Depende do que aparece na frente, eu penso, Senhor, o que eu tô fazendo? Todo dia que eu acordo, eu penso em desistir. Não, pior que não. Às vezes, sabe que às vezes acontece uma coisa assim no teu dia que tu pensa assim, Senhor, por que eu tô insistindo nisso? Por que eu, né? Mas, brincadeiras à parte, acho que teve vários momentos da agência em que a gente realmente pensou se ainda valeria a pena continuar. Até porque o modelo de negócio que a gente escolheu é muito volátil. Sim. Então, exige da gente um grau de adaptabilidade gigantesco, né? Então, assim, às vezes você pensa, será que eu quero estudar tudo de novo? Será que eu quero ir para esse caminho? A gente estava falando agora, né, sobre mudar o perfil de agência. A gente acabou de implementar toda uma nova esteira, um novo posicionamento, justamente para sair desse mar vermelho que é o marketing, né? Que a gente sabe que tem agência aos montes por aí. Então, assim, acho que durante isso, várias vezes, sem falso, mas eu acho que o dia mais difícil, assim, o dia que eu realmente olhei, assim, pensei, cara, acho que isso aqui não vai dar certo, foi um dia que eu tava sozinha na agência.
A Mayra, que era minha sócia na época, é até hoje, mas, né, era minha única sócia na época, não estava na agência, não estava lá. E a gente tinha 3 funcionárias, veio a primeira funcionária e pediu demissão. E a minha sala era uma salinha de vidro, assim. Pediu demissão. Ela sentou na mesa dela e tal. Veio a segunda funcionária e também pediu demissão. E aí eu já pensei, bom, é um boicote total. Apesar que até hoje eles juram que não, né? Se não, é um boicote. Eu ia perguntar, foi combinado? Eles dizem que não, mas é muita coincidência, né? E aí a terceira também pediu pra sair. Certo, ela viu, vai sair todo mundo, eu vou sair também, assim. E, cara, a gente, numa questão de 2 horas, a gente voltou a ter basicamente uma urgência, né? Não era uma urgência, mas a gente voltou atrás. Ali deu uma baqueada, sabe? Ali eu pensei muito, assim, Primeiro eu me questionei como líder. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, Pô, será que eu tô deixando claro para as pessoas o que eu quero para elas? Onde esse negócio aqui pode levar elas? Porque, assim, as pessoas, elas se iludem muito, né? Elas acham que elas trabalham pro dono do negócio. Elas esquecem que todo dia elas trabalham para elas mesmas, né? Para evolução delas, para o aprendizado delas, para elas conquistarem os sonhos delas, né? Existe uma corresponsabilidade muito grande nessa questão do empregador e empregado que não é vista, né? Então, como líder, eu não me questionei sobre ser um bom ambiente. Não, porque isso eu sabia que tinha. Mas eu me questionei muito se eu conseguia deixar claro para essas pessoas o quão elas poderiam evoluir, o quão elas poderiam crescer, o quanto elas poderiam conquistar com a gente. Porque a gente sempre teve essa visão, e a gente já sabe bem, de nada é meu, sempre é nosso. Esse já é da cultura da empresa. É da cultura, tanto que o nosso primeiro valor é pessoas, né? É inegociável. E esse foi um dia muito difícil por conta desse baque como liderança, assim. E aí, outro ponto foi porque a gente está no interior, né? A gente foi a primeira empresa de assessoria de imprensa na região, a gente foi a primeira agência de marketing digital na região. E o pioneirismo, ele cobra um preço. Essa é a grande verdade. É muito bonito a gente, né? Disruptivo, um novo modelo de negócio, mas dentro de um interior em que a gente se encontra e que não existe, por parte de um possível cliente, a compreensão do serviço é muito mais difícil. O pioneirismo realmente ele cobra um preço, né? É tanto que a gente brincava, né, Cíntia? Que a gente ia de foice abrindo. Eu ia falar exatamente isso. Abriu um matagal, assim. Eu lembro que um pouco antes até de sair do projeto, a gente tinha consultoria com o Ricardo e com o Eduardo. O Tchê, eu lembro do Tchê. E eu vim com eles pra Blumenau um dia e tal, que eu namorava um cara daqui. E no caminho a gente veio trocando muita ideia. E depois eu voltei e falei pra vocês, gente, o negócio é redes sociais. Porque naquela época tava começando o Facebook, assim. E aí eu falei pra vocês, e ainda foi seguindo ainda um tempo pra uma assessoria. Depois que mudou pra agência de marketing mesmo. Porque era aquela coisa assim, tava tudo se desbravando ainda. Se desbravando comercialmente e ia abrir caminho, assim, sabe? Sim. E aí é muito engraçado porque nesse dia, ele foi o pior dia e foi o melhor dia. Porque, ao mesmo tempo, ele abriu um precedente. Qual era o precedente? Nada que aconteça aqui dentro eu não vou dar conta de sustentar. Porque eu lembro que eu olhei pra Mari e falei, cara, o que vai acontecer? Você continua fazendo isso, eu continuo fazendo isso. Com essa carteira de clientes que a gente tem na casa, a gente dá conta, a gente vai precisar trabalhar mais? Vai precisar fazer horas a mais? Vai, mas a gente nunca teve medo de trabalho. E foi exatamente o que a gente fez. A gente ficou nós duas, redividimos as funções internas do tipo, vamos dar conta, e a gente manteve um tempo. Quando a gente percebeu que, não, agora o negócio tá reestruturado de novo, tá legal, a gente decidiu pivotar. A gente saiu 100% do serviço de assessoria e virou, de fato, a primeira agência de marketing digital do Alto Vale. E aí, tipo, quando a gente aprendeu esse caminho de pivotar, né? De, cara, dar passos para trás, para frente, né? Poder fazer esse Essa época salto... vocês eram assessoria ainda? Oi? Ou vocês já eram agência? Quando? Quando os funcionários pediram demissão. A gente estava na transição. E aí a gente só acelerou a transição toda. A gente estava com os 2 serviços, mas, gente, a agência digital naquela época fazia blog, né? Fazia blog e o conteúdo do site com uma outra agência ia totalmente diferente. Separado. Era muito diferente. O digital era blog, não é e-mail marketing, Deus me livre. Era blog e site, né? Exato. Então, assim, a gente estava na transição e aí, quando isso aconteceu, que a gente reestruturou, reorganizou, a gente decidiu mudar. E foi um caminho, gente, que é
é muito insano, porque como eu falo, foi o pior dia e o melhor dia. Porque a gente fez isso as outras 5 vezes. Então foi um desafio. É que assim, ó, depois que você passa pelo caminho das pedras, sabe? Fica mais fácil a coisa. Coisa que quando a gente termina um relacionamento, a gente vai sofrer um pouquinho ali no começo e tal, vai ver os desafios, mas depois abre muitas mais portas, abre muito mais a visão da gente. Justo. E assim, ó, você tá disposta a aguentar o ônus, entende? Você assume o risco do ônus. E eu acho que se o gestor ele não é capaz de assumir a operação quando é necessário, eu acho que não é um gestor, né? Então, é que daí a gente entra naquela balela do você ir do operacional, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que tu tem que estar disposto a, se necessário, tu assumir a operação de novo, porque tu tem que ter conhecimento do teu negócio, né? Justo. E assim, às vezes você não vai ter o conhecimento tão profundo tecnicamente quanto alguém da equipe vai ter. Com certeza. Óbvio, né? Por exemplo, eu como designer sou uma excelente redatora, né? Mas a questão é você saber se virar, né? É você... E aí, Cintia, às vezes não é nem sobre você executar, mas, por exemplo, qual foi a rede de network que você construiu, que você consegue contar? É isso que eu ia falar, saber direcionar, talvez, Exato. né? E saber em que ponto que o negócio parou, que tu vai ter que assumir, ou que tu vai ter que pegar um terceiro ali pra te ajudar, ou enfim, né? E a gente, assim, ó, isso ficou tão intrínseco na nossa cultura que a gente acabou de fazer isso em dezembro. Olha só. Dezembro a gente desfez uma fusão pra dizer, não, peraí, não é esse caminho aqui que a gente quer seguir, não, desfaz um M&A, né? Poucas agências podem dizer que fizeram M&A, menos ainda dizer que desfizeram M&A. Exatamente, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. E aí ficou cultural isso. Então, assim, ao mesmo tempo foi um dia, como líder, muito pesado, não vou mentir, assim, foi aquele dia assim que você remói de vez em quando, assim, tipo, nossa, mas eu não posso cair naquele risco de novo, eu tenho que me policiar para isso. Ao mesmo tempo, abriu uma trilha muito importante para tudo que aconteceu nos outros 10 anos seguintes, assim. Legal. E qual que foi o maior desafio, assim, que tu entende que foi da tua vida? Né? Isso aí, digamos que foi caótico, mas... E um desafio, assim, da tua vida profissional, pode ser até pessoal, né? Porque aqui a gente também tá pra mostrar os bastidores, não só a empresária, a empreendedora, né? Eu acho que tá interligado. A gente acabou de falar que a Dove surgiu numa cidade do interior, né? Rio do Sul agora deve estar com 70 mil habitantes. Não sei se chega a isso, se tá um pouquinho mais. Confesso que eu não sei. Cara, agora a gente falar de marketing digital é uma coisa, né? 2026 a gente falar de marketing digital, todo mundo sabe o que é, todo mundo tem uma rede social, todo mundo tem o seu site, se não tem, deveria, né? Ter o seu site e tudo mais. Então, é uma cultura muito mais disseminada. Lá em 2008, quando a gente de fato começou, né? Botou o CNPJ, marca, escritório e vamos pra frente. Cara, era um negócio de 4 meninas. Meninas, porque a gente tinha 23 anos. Novíssimas. Né? E não é, de novo, não é na concepção e cultura de hoje. Então, acho que o grande desafio foi a gente conseguir construir autoridade. A gente não ser vista como as meninas, e até hoje... Tem gente que fala as meninas da Dove, e é assim, com 40 anos eu tomo isso às vezes como um elogio, né? Mas eu sei que não é no sentido de idade, né? Não é no sentido de idade. Então, as meninas da Dove... E mais do que isso, como a gente fazia assessoria de imprensa, a gente ia muito para dentro das empresas, de fato. E, cara, 99,9% lideradas por homens, né? Eram 4 jornalistas, então nosso foco é da assessoria de imprensa, entendi. né? A gente começou com assessoria de imprensa para eventos, né? E o nosso objetivo era, se a gente conseguir entrar de graça nos eventos, tá bom já, né? Esse foi o primeiro mood, né? É. Mas depois, quando a gente foi para assessoria de imprensa para empresas mesmo, eu acho que acho que até hoje, a Mayra sabe, eu repito muito isso. Cara, a gente precisa ter repertório. Eu preciso sentar numa mesa e saber conversar. Eu me preocupo muito hoje com isso, apesar que hoje já é uma coisa mais natural, buscar essas visões, mas muito norteado porque aconteceu lá. Porque eu sabia que, primeiro, ia ser difícil que eu conseguisse sentar na mesa deles. E quando eu sentasse, eu precisaria sustentar. Então, acho que o grande desafio foi isso, assim, foi conseguir provar não só um conhecimento técnico, mas conseguir mostrar uma maturidade no negócio, que era completamente novo. Então, uma maturidade, uma responsabilidade. Muita gente não valorizava também a assessoria, né? Não conhecia, né, Cintia? A gente não pode nem julgar. O próprio jornalismo era novo em Rio do Sul, né? Justo, sim. Então, tipo, esse senso de responsabilidade sobre o negócio e ainda se comprometer com o resultado. E ainda se comprometer com o resultado. E assim, não querendo ir por uma visão de preconceito...
Mas, cara, mulher, jovem, recém-formada, criando um negócio que ninguém nunca viu na vida, era difícil que a gente recebesse crédito mesmo, né? Assim, de novo, pelo aculturamento daquela época, era muito difícil que a gente recebesse crédito, assim. Então, eu acho que esse foi, assim, um ponto mais, assim, tipo, de sufocar mesmo, assim, sabe? Puta, e aí? Como é que a gente avança aqui? Como é que a gente vai? Tanto que um tempo a gente... todo mundo era CLT, acho que só a Maida que não era CLT, porque trabalhava no negócio da família. E a gente... Gente, eu tô olhando pra cá porque a Maida tá aqui também. Mas eram 4 recém-formadas. Cada uma trabalhava num local. E a única coisa que aconteceu, a única que começou a trabalhar integralmente era eu, porque eu fui demitida da onde eu tava. E eu pensei, não, agora eu vou me dedicar aqui 100%, mas o resto era tudo só no horário de noite, geralmente a gente ficava, né? Eu fazia as coisas durante o dia e as meninas se reuniam comigo depois da noite pra tocar os projetos. Tu lembra? Agora que naquela nostalgia, tu lembra? Que a gente, ainda nesse rolê todo dos meus 20 km caminhando, da conta do jornal, da conta do estágio, fazer as atividades, porque, gente, não era digital, não. Nossos textos eram na mão, punho, eu voltava com a canetinha vermelha, fiz aula gravadorzinho, tem até hoje gravador. Fiz aula de fotojornalismo analógico, né? Então, ainda tinha toda a produção dos conteúdos da faculdade. Em média, eu escrevi 80 textos na semana para dar conta de tudo. Era muita coisa. E hoje, né, enfim, as pessoas têm preguiça de dar um prompt na IA. Mas tu lembra que para fazer a agência crescer, pra gente fazer o nosso plano de negócio, a gente saía fugida da faculdade... Antes de terminar a última aula, a gente ia pra incubadora. Eu vou contar porque agora ele tá me ouvindo no céu, né? Mas, e aí, tu lembra que o reitor passava lá pelas umas 11h30 pra alimentar os cachorros, que ele tinha prazer de ir lá alimentar os cachorros na incubadora. E o guardinha avisava a gente pra gente desligar as luzes e fingir que não tinha ninguém lá, porque não podia trabalhar à noite. Tinha horário pra entrar e sair. Tinha. Era a incubadora da universidade. A incubadora trabalhava no mesmo horário da universidade. Então, 10h30 fechava. Só que a gente saía 10h30 da universidade, vinha pra incubadora pra fazer as coisas. E às vezes a gente ia até meia-noite, até meia-noite e meia. E aí, pro reitor não ver e expulsar a gente de lá, o guardinha interfonava pra gente, querida, abençoado. Interfonava pra gente, a gente ficava tudo quietinha, miudinha, ele passava, ia embora e a gente voltava a trabalhar. Exatamente. Nós e as capivaras. Exatamente. Kari, qual foi o momento mais vulnerável de toda essa tua trajetória? É pra fazer eu chorar, assim? A gente chorou no último episódio. Tu quase já me fez chorar no início, contando ali do nosso início ali, que me deu uma nostalgia aqui. Então, vamos lá. Cara, eu acho que o momento em que eu estive mais vulnerável foi quando eu precisei fazer uma escolha entre a minha vida pessoal e a vida profissional. Eu já falei, né? Não tem plano B, né? Precisa ir, precisa dar certo, assim. E eu sempre fui, confesso, workaholic, né? Eu sou nerd desde a época da faculdade antes, mas, né, da época da faculdade. Então, assim, se eu vou estudar, eu vou estudar. Se eu me comprometer a entender, eu vou entender. Se eu me comprometer a executar, eu vou executar. E para fazer a agência crescer num tempo mais curto possível, a gente se envolveu com associativismo, né? A gente foi ampliando a rede de network e tudo isso, né? Ela exige, né? Tem rotina, tem dedicação, né? Por mais que era um associativismo, um trabalho voluntário, ele se torna um compromisso depois que você assume e tudo mais. Então, eu dividia meu tempo entre a agência, entre o trabalho e o associativismo e um casamento. Eu era casada nessa época, assim. E essa rotina, ela acabou pesando muito, né? E, assim, ao ponto de eu entrar em depressão por conta de algumas coisas que foram acontecendo, principalmente um ruído, vamos chamar assim, no meu relacionamento, na minha vida pessoal, né? Profissionalmente, eu nunca pude reclamar de nada, mas o tanto de esforço que eu dediquei para a vida profissional me cobrou um peso na vida pessoal, assim. E aí, eu levei 1 ano para tomar uma decisão entre me divorciar. Que não é uma decisão fácil. Não é porque eu tenho o sonho da família. Até hoje eu tenho o sonho da família, assim, sabe? As pessoas brincam comigo. Cara, mas tu não quer ser mãe? Eu digo, não, ser mãe é fácil, gente. Ser mãe é fácil resolver. Verdade, né? Mas eu quero ter uma família, né? Eu não quero ter um filho, eu quero ter uma família. Então, eu tinha uma família, né? E chegou ao ponto que eu tinha que escolher. Porque, assim, começou a ruir tudo.
E o trabalho era o que me mantia viva, sendo bem honesta pra vocês, assim, né? O trabalho era o que me mantia viva, assim, eu acordava com a motivação de trabalhar. Eu não tinha motivação pra comer, eu não tinha motivação pra me manter limpa, eu não tinha motivação pra fazer uma atividade física, eu não tinha motivação pra nada, mas eu tinha motivação pra trabalhar. Eu vi utilidade naquilo que eu tava fazendo, sabe? E isso parece que foi rápido, mas foi 1 ano pra tomar a decisão do divórcio. Nessa época eu já tava medicando. Gente, era assim, ó. Eu... Psicóloga, fazia tratamento com a psicóloga. Fazia o tratamento com a psiquiatra, então tinha medicamentos ali, né? Antidepressivos, ansiolíticos e tudo mais. Eu fazia atividade física com acompanhamento. Na época eu fazia funcional com acompanhamento. A minha alimentação sempre foi muito regular, então tinha uma questão de... Por mais que eu me alimentava pouco, eu me alimentava bem, eram coisas saudáveis, assim. E eu aprendi a fazer crochê. Então, eu ainda tinha toda uma questão de hobby, e nada me tirava da depressão, nada. Né? E aí, realmente, o que começou a pesar foi a questão da caixinha onde eu tinha me colocado na vida pessoal. O sonho da família estava me cobrando um preço muito grande, porque eu me punia, porque eu estava com foco no trabalho e não na família. E isso foi criando um hiato cada vez maior. Então, assim, eu levei 1 ano para tomar a decisão, já em tratamento, e depois eu fiquei mais 3 anos em depressão profunda. Nossa. Depressão profunda. Sendo CEO da empresa. Sendo sempre. Nunca deixei uma atividade em atraso. Nunca faltei a uma reunião, nunca deixei alguém da equipe sem suporte. Nunca. Às vezes num esforço hérculo, assim, né? Mas estava lá. Só que isso foi final de 2017, o divórcio. Então, em 2018, 2019, que foi pré-pandemia... Basicamente, Nossa, eu achei que fazia mais tempo. Não, eu não saía de casa. Assim. Saía por um motivo, caminhar com meu bulldog. Então, tipo, eu saía de casa... mas assim, a caminhadinha dele... Automático. Né? E quem já teve depressão sabe que você sai, mas você tá... É meio que uma obrigação, né? Não hiper atento a tudo, porque parece que tudo vai te atingir muito forte. Então, tava sempre, né, hiper atenta a tudo. Então, nem a caminhada, no fim, era prazerosa, porque era mais uma obrigação, mas me fazia levantar. E aí teve um dia que eu tava conversando com a psiquiatra e eu falei, cara, eu não quero mais, eu não quero mais o medicamento, eu não quero mais isso. Tipo, sabe aquele momento de revolta, assim? Sim. Tipo, nossa, eu tô aqui com quase 35 anos e abatida, a vida passando, eu não tô aproveitando por tanto que eu trabalho, aquelas coisas assim, aquele momento de sobriedade, assim. E aí a gente realmente foi fazendo, Eu lembro que um dia eu liguei pra uma amiga e perguntei... Onde é que tu tava? Eu tô numa festa de aniversário, num bar em Rio do Sul. Eu falei, eu tô indo aí. Eu lembro dela em choque, assim, ela, tipo, como assim tu tá vindo aqui? Tipo, que absurdo esse, assim. E eu lembro de eu entrar no bar, as pessoas nem saberem quem eu era dentro da minha cidade, assim, do tipo, sabe, você tá morando aqui agora, né? E eu nasci ali, então, assim, foi de vulnerabilidade, talvez foi o ponto mais delicado, porque envolve tudo, né? Envolve, cara, perdi peso, enfim, né? Tudo do quadro completo da depressão, assim, perdi peso, a deprimida, o que eu fazia muito bem, que era estudar, implementar, tava assim, mas indo a passos muito lentos, né, pra ninguém achar também que eu sou louca, que eu fui workaholic, não. Cumpri as coisas, mas a passos muito lentos, meu final de semana era dentro de casa. Tem hora que tu tem que parar um pouco e olhar pra ti também, né? Eu também sou workaholic e às vezes eu paro, eu penso, hoje eu vou tirar uma tarde pra ficar assistindo série porque eu preciso dar um... E a verdade é que às vezes a gente não quer olhar pra gente, né? É mais fácil ligar ali o botão do trabalho e vai, bora, né? Tem tanta coisa que a gente coloca pra baixo do tapete que é melhor que fique ali mesmo, né? Exato. E aí quando... Né? Por que eu tomei 1 ano pra tomar a decisão? Porque quando vem forte. Você não consegue botar pra baixo do tapete de novo. E aí é uma coisa que não vai impactar impactar só a tua vida, né? A tua família também, né? Porque... sei lá, envolve família, não relacionamento, principalmente um casamento envolve família. A família da outra pessoa, tua família, né? E tem toda essa... Exato. Assim, eu sempre tive o privilégio dos meus pais nunca fazerem pressão pra nada, nem pra casar, nem pra descasar. Às vezes minha mãe faz umas brincadeiras com o filho, assim, mas eu já dei 2 dog pra ela, então tá ótimo. Mas, graças a Deus, eu não tinha essa pressão, assim, eles sempre foram muito acolhedores, né? Eu sempre digo, meus pais não puderam prover monetariamente, mas em apoio sempre tiveram ali presente.
Só que não era nem isso, né, Cintia? Tipo, a questão dos 2 sonhos era muito complexa, assim, porque era o meu sonho de construir algo profissionalmente que não era, né? Falei antes, não era, nunca tinha passado pela minha cabeça, mas passou a ser um sonho com o sonho da família. Então, qual sonho você escolhe? Né? Pra onde que você vai? E assim, meninas, eu posso dizer pra vocês com toda certeza que existe dentro do meu coração, a Karine que as pessoas conhecem hoje, ela não existiria se essa decisão difícil não fosse tomada. Mudou totalmente. 100%. Kari, e assim, esse é um dos temas centrais do nosso podcast, né? A gente sempre faz essa pergunta, mas como é que é ser CEO de uma empresa? Ser mulher CEO de uma empresa num mercado em que a maioria é homem e que a gente sabe que há muita dificuldade. Como é pra ti, assim? E há 17 anos, né? Como a gente falou antes, tu veio com facão, assim, né? Porque existiam poucas mulheres CEO. Hoje o mercado tá muito melhor, graças a Deus, muito mais receptivo. Mas como é que é pra ti hoje? O que tu sente, assim? Tu se sente subestimada? Como é que foi esse processo todo? Cara, eu sou bocuda, né? Tu sabe, né? Então, assim... o que eu tenho pra falar, eu falo e tudo certo, né? Mas hoje, assim, eu sinto que a gente tem muito mais abertura para conversas diretas. Por isso que eu brinco, né, de ser bocuda. Mas antes era como se... Por mais que eu entendesse de negócio, por mais que eu fosse especialista, por mais que eu tenha um MBA, por mais que... era uma opinião secundária. Né? Graças a Deus, dentro da agência, dentro da empresa em si, isso nunca existiu. Porque a gente sempre foi majoritariamente feminina. A gente fundou a empresa em 4 mulheres, em 4 jornalistas. As nossas lideranças, elas são 100% femininas. 100% femininas. Hoje deve estar uns 80% de mulheres trabalhando conosco e 20%. E nunca foi intencional, muito pelo contrário, talvez... Por a gente empreender e ser mulheres, foi chamando outras mulheres. Atrai, né? Energia, né? Atrai. Nunca foi intencional, não queremos homens, não, muito pelo contrário. Mas é tão bonito ver isso, né? Tão legal ver isso, né? Às vezes depende da situação, eu acho que até lidar com homens é mais fácil, depende do que tá acontecendo. Assim. Todo mundo em TPM, né? Mas... foi muito orgânico essa construção. Então, dentro da empresa em si, eu nunca tive problema com autoridade, com posicionamento, com respeito, de maneira alguma. Isso não faz parte da minha história. O que causava conflito, dificuldade, era com o externo. Então, com os clientes, que nem eu falava antes, mostrar que, né, você tem autoridade, que você entende... com o mercado em si, no sentido de o mundo digital, ele veio dos programadores, do dev, do não sei o quê. E não tinha galera nessa camada. A criatividade, então. É justo. Então, assim, a gente era boa redatora, né? A gente era boa para atendimento, mas não, as funções mais técnicas tinham um ponto. E aí, quando nerd, né? Enquanto nerd, você vai estudando, você vai aprofundando, tem coisas que acontecem que você quer levantar a mão, você quer se posicionar, você quer, né? Trazer isso para um discurso. E às vezes eu sentia que eu era escutada, mas não era ouvida. Né? Tu quer se posicionar, mas tu não se sente se posicionada, né? Porque as pessoas não entendem. Não, elas me escutavam, mas elas não me ouviam. Entendeu? Passava tipo assim, aqui, exato, tipo, fala, mas falava e isso não era nem considerado, entendeu? Tipo assim, beleza, já falou, Kari, ok, assim. Tu tá falando aí, mas então tá bom, né? Deixa lá e o que eu tô falando aqui é... Exato, tá assim, tipo, né? E isso, cara, aconteceu dentro da sala da Dove, então assim, às vezes tava numa reunião com o cliente, ele ia lá pra te consultar, falava um monte de coisa e ele dizia, não, mas... Quando chega a tua hora de falar, tchau. Não, ou assim, você falou, eu acho que o caminho é por conta disso. E aí um outro funcionário que não é técnico, não é especialista, nunca tô a dizer assim, um diretor comercial, por exemplo, dizer assim, não, mas eu acho que a gente deveria fazer tal. Homem, ok, vai. Ainda que não fosse explícito, era esse o comportamento. E não foi uma, não foi duas, milhares de vezes. Às vezes assim. pode ser que não tenha sido nem com uma intencional, mas é que o mercado, a sociedade, cultura. ela é tão... exatamente, a cultura ela já tá tão enraizada. impregnada que é isso aí. E era muito engraçado. Chegou ao ponto da gente proibir os clientes de fazerem reunião lá dentro. Porque assim, o que acontecia? Tomavam da gente um tempão, pra no final a gente tá lá tipo, não, cara, faz a reunião aí, decide, a gente executa. Tipo, vamos escolher ser feliz em vez de ter razão, né? Então, acho que tem esse ponto da gente criar a argumentação, é uma coisa que foi difícil durante um tempo. E assim, eu acho que tudo é esforço dobrado pra mulher, de verdade.
gente tem que provar mais vezes que a gente é competente, a gente tem que provar mais vezes o conhecimento técnico, a gente tem que provar mais vezes a soft skill. Porque assim, se tu tá num dia ruim, sei lá, tá estressado é TPM. Né? Tipo, não é porque seu dia foi ruim, o caos aconteceu e tal. Mal comida, né? Perdão a palavra, mas, né? Eles levam muito pra esse lado. Ou, por exemplo, a gente tem uma decisão muito difícil pra tomar. Por exemplo, a gente acabou de falar da desfusão. Cara, não é uma decisão que você toma assim. E não é uma coisa que você desliga do cérebro, né? Vou desligar aqui, vou fazer o que eu preciso, daqui a pouco eu volto. Então, às vezes, você tá ali mais introspectiva, tá mais quieta. E aí, tá de bico, tá... Tipo, sempre tem algum comentário pejorativo sobre algo, né? E mesma coisa na habilidade técnica. Então, assim, pra mim, operacionalmente falando, quando a parte de desenvolvimento, tecnologia e tudo mais, foi difícil. Mas, eu penso na Mayra, né? Que foi atuar em vendas. Cara, até hoje o mercado de vendas é majoritariamente masculino. A gente já perdeu... A gente chega ao absurdo da gente comparar, tá? A gente tem uma SDR mulher e um SDR homem. O SDR homem, com a mesma cadência, o mesmo discurso, com a mesma lista, mesmo ICP de lista, conseguia agendar o dobro de reuniões que uma mulher. Então, assim, tem esse cenário. Então, eu acho, meninas, que... já melhorou muito, foi bastante difícil, mas assim, ao mesmo tempo eu também não faço tipo dramática, sabe? Eu acho que a gente precisa de ação. Eu acho que esse é o ponto. Cara, quer ocupar esse espaço? Faça por onde? Também não é, eu sou mulher, abram alas, entendeu? Não. Me dá a cadeira da cota. Não. Eu também não sou a favor. Não concordo. Que bom. Porque... Eu sou a favor do feminismo... O feminismo real, não o feminismo aquele extremismo, assim, sabe? Aquela coisa muito doentia, assim. Eu acho que a gente tem que ser feminista, até porque se a gente não fosse feminista, a gente não estaria aqui, né? Não seria CEO. Mas é aquela coisa de que, assim, saber o seu lugar e saber conquistar. Se você quer, né, ter o mesmo posicionamento, o mesmo lugar que um homem, então, não vou dizer que faça por merecer, mas ocupe o seu espaço. Se imponha, né? Justo. E até porque eu acho que para um monte de homem também não é fácil, sabe? Assim, eu tento analisar os dois lados sempre, assim. E não quero banalizar a luta de um ou a luta do outro, porque cada um sabe de si. Essa né, é a grande verdade. Cada um sabe de si. Mas eu não gosto muito dessas coisas fantasiosas, sabe? Tipo assim, por você ser mulher, você é 100% discriminada. Não, também não acho. Não. Por você ser homem, você é 100% valorizado. Não, também acho que não. Eu acho que a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Então, por exemplo, cara, eu tenho muito comigo com o valor do reconhecimento. Não é o reconhecimento tapinha nas costas, aplauso, palco. Mas é saber que aquilo que eu tô fazendo é útil para alguém. As minhas mentorias, a Cíntia sabe, eu pego pela mão, cobro, porque eu tenho essa questão do reconhecimento por ser útil. Sabendo disso, que isso é um princípio meu e que eu sou CEO de um lugar, cara, a coisa que eu mais faço é estudar. Por quê? Porque o meu cliente tem que ter em mim uma referência de resolvedora de problemas, o meu time tem que ter em mim uma resolvedora de problemas. Sou partner na RD há 13 anos, né? Antes de vir pra cá, tava na reunião do conselho executivo deles. Cara, não cheguei ali à toa. Então, assim, a execução, falei antes pra ti, né, Cintia, o mundo é dos fazedores. E não é do além, né? Tudo que tu sabe não é do além. E tem um embasamento, né? Então... e aquilo que eu te falei, o mundo é dos fazedores. Então, cara, não adianta eu ficar aqui no aspiracional, eu queria, eu sonho, eu acho... E execução, e o rala do dia a dia, entende? Porque, cara, o que prova valor é o que você entrega, não é o que você promete. Exatamente. E falando que tu trouxe um insight das mentorias, como é que foi não ser apenas a dona da agência, mas começar a se enxergar como mentora? Cara, outra coisa louca que não fui eu que projetei. Aconteceu. Pega aqui, senta aqui e vai lá. Exato, é muito doido, porque assim, os grandes... Sabe quando você fecha o olho, você pensa assim, cara, quais foram os momentos na minha vida que transformaram tudo? Já pararam pra fazer esse exercício, assim? Tipo, eu consigo lembrar realmente, assim, dos momentos em que aconteceram, em várias fases. Tipo, lá nos meus 10 anos, meus 15 anos... E eu lembro das pessoas que eu falei, a Cíntia, eu lembro certinho no corredor me chamando e botando a pulguinha ali do empreendedorismo e tal. E com as mentorias, eu sempre fui muito metódica. Eu fui criada por 2 virginianos. Ponto. Né? E eu sempre sou a irmã mais velha. Então, eu sempre fui criada com muitas regras, com muito processo e tudo mais. E isso ficou meio que intrínseco em mim, faz parte da cara e pessoa. E na agência, a gente sempre teve as funções muito bem divididas. Então, por exemplo, a Mayra sempre cuidou de receita, vendas, financeiro, né? Sempre cuidou dessa parte mais administrativa. E eu sempre cuidei da parte mais produção. Então, era quem tinha mais, né, o controle do processo, das operações e tudo mais.
na nossa vida, né, e Deus sempre foi muito bom me colocando pessoas certas nisso, a gente buscava espelhar coisas. Então, sabe, o que a indústria faz? Pô, por que a indústria funciona tão bem numa esteira de produção? Então, vamos modelar isso aqui, vamos trazer para cá. E a gente foi fazendo isso. E quando a gente entrou na ABRAD, na Associação Brasileira de Agentes Digitais, aqui em Santa Catarina, a gente conheceu o pessoal da Clint. Na Clint, na época, era a melhor agência de marketing do país, a RD, eles tinham ganho o prêmio da RD, e eles estavam no auge da agência, assim. E aí, um dia eu fui conversar com o André pra gente pivotar de novo a Adobe e virar uma agência de inbound marketing, a gente nem sabia o que era inbound marketing, e aí a gente ficou, acho que umas 2 semanas colada neles lá, aprendendo as coisas, e ele começou a observar como é que a agência funcionava, como é que a gente tinha organizado as coisas. Então, como é que funcionava o Trello naquela época, como é que a gente tinha os controles de rentabilidade por cliente, de time sheet, controle de hora, enfim, as loucas do processo. Né? E aí, tudo isso, ele ficou observando, mas não me falou nada. E eles decidiram, quase um meio ano depois, pivotar, deixaram de ser agência e viraram um hub para agências. E eles montaram o programa de aceleração comercial. Olha só. E eles ensinavam a galera a vender. A vender. Ensinavam um processo comercial. Só que o que aconteceu? A galera saiu vendendo e não entregava. Então, tipo, vende, põe na casa. Estrutural. Mas não tem processo, não tem gente, nada. Depois a gente vê como a gente faz. Só que deu o que começou a acontecer? Gap. Churn dentro da agência e dentro do programa de hub deles. Porque daí a galera achava que em vez de eles terem resolvido um problema, eles criavam um problema. Não é aquela coisa assim, vamos botar embaixo do tapete quando eu fiz a minha parte de gestão, né? E querendo ou não, também cria aquele preconceito contra agências, né? Exato. Porque a gente tá aí no mercado vê até hoje, assim, que existe um preconceito gigante, né? Justo. Mas assim, a própria agência, né? Vendia, botava cliente pra dentro e não conseguia entregar. Não dava escala pra isso. E aí eu lembro que o André comentou comigo esse problema, assim, tá acontecendo isso dentro do programa e tal. Aí também uma conversa, meu Deus, meu irmão, né? Uma conversa normal. Aí passou umas 2 semanas, ele me ligou. Quando ele me ligou, eu achei estranho, porque, né, tipo, ligou, meu Deus, tá bom, entendi. Aí ele falou pra mim, cara, tu já pensou em ser mentor, ensinar pras agências o que vocês fazem e nada? Eu falei, não. Ele, porque eu acho que, cara, você tem bagagem, não sei o quê, vocês fazem as coisas aí dentro muito bem, eu lembro, né? Eu lembro quando você me mostrou e tal. Você já pensou em modular isso, fazer um curso? Eu falei, não. Ele falou, você topa pensar? Eu falei, cara, posso pensar. Isso era uma segunda-feira. Daí ele falou, quanto tempo tu precisa? E eu lembro que eu tava sentada e a Mayra tava reta, assim, comigo, e eu olhava pra ela, tipo, André, tá louco. Daí, cara, eu não sei. Ele falou, pode ser até o final dessa ligação? Deu, como assim? Daí ele falou, não, é porque quinta-feira começa a tua primeira turma no programa de aceleração de processos. Ele já tinha vendido. Era segunda, ele já tinha vendido a turma. Sim ou sim? Na quinta-feira já tinha uma turma fechada, 15 agências, 60 pessoas dentro de uma sala de aula, no Meet, isso em 2019. No Meet, para que eu apresentasse para eles como é que eu ia organizar os processos dessa galera. Do nada, assim. Então, assim, foi outra coisa que eu não tive nem tempo de pensar, assim, foi tipo, sim, vai, né? E eu vou dizer pra vocês que foi uma daquelas coisas que acontecem, assim, que você pensa, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Eu realmente me encontrei, assim, a mentoria é uma coisa que, primeiro, tá muito alinhada com o meu processo do reconhecimento, do ser útil, então me energiza, me faz bem. Eu gosto muito de estar com pessoas, então isso também me faz muito bem. E é muito legal você perceber que você conseguiu, de fato, ajudar alguém. Sabe, eu não fico nesse discurso, não, vou te levar do 0 a 100, porque comigo você vai faturar mais. Cíntia foi, né, minha mentorada, sabe que eu não prometo nada, né? Eu virei a louca dos processos, né? Pra minha atual mentora, né? Quer dizer, atual, a Kari sempre, né? Quem é mentora uma vez vai ser sempre pro resto da vida. É isso. Mas hoje eu tenho orgulho de olhar lá no Notion e entregar pro cliente, assim, olha, tá aqui os processos, tudo certinho, que é o processo de atendimento. Então, assim, eu penso, eu demorei um pouquinho, assim, né? Porque pra começar, pra realmente implementar e deixar tudo bonitinho. Mas hoje eu olho, assim, e cara, ter processos é vida, assim, porque tu sabe exatamente, tu não precisa ficar treinando, né? Recentemente, a gente encerrou o contrato com uma cliente e eu só entreguei o Notion, tá aqui, hoje ela mandou mensagem, se posso entregar isso aqui pra secretária nova, ela vai saber o que fazer, vai saber o que fazer, e tá tudo desenhadinho, as aulas gravadas, então é tudo bonitinho, assim. E, nossa, é vida, assim, né? E mentoria é aprender com os erros dos outros, né? Então... Exato, e aí é isso que eu ia falar agora, assim, e aí, além desse start pra um propósito, porque eu acho que tá muito, realmente, assim, sem
de novo, sem romantizar a visão do propósito, mas está muito atrelado a um propósito, a um objetivo de vida. Mas eu aprendo muito, vocês não têm noção. Porque às vezes eu tô aqui falando com o mentorado, aí eu penso, mas será que a gente tá fazendo assim mesmo ou não tá mais? Porque, né, vão mudando pessoas, vai mudando rotina. Aí eu anoto do lado. Cara, termina a mentoria, eu vou pro time, assim, tipo, galera, tá sendo feito isso aqui, ó, abrir a planilha não tá não sei o quê. E é muito legal, porque a gente não tem apego. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, e a Mayra me deu super carta branca pra isso, que assim, tudo que a gente faz dentro da agência, a gente compartilha. A gente já sabe, pega aqui essa planilha, pega aqui esse documento, né, isso aí. Cara, vamos discutir no mercado aqui em cima, vamos subir a régua de todo mundo. E aí, quando eu abro para mostrar para o mentorado, eu não abro o modelo, eu abro aquilo que eu estou usando no dia. E aí, às vezes, eu pego o gap interno. E aí eu digo pra ele, isso é pra tu ver que também aqui com tudo que a gente faz... O que eu faço, né? Quando eu vou rever das aulas da Kari, eu olho pra ver como é que tava lá no negócio que ela me mostrou e tal, que era da Dove. Quando ela me entrega o vazio, né? Tipo, só pra eu preencher. E aí eu olho lá, como é que eles faziam? Não, vou seguir mais ou menos isso aqui, vou adaptar e tal. Não, é isso aí. Porque realmente é que elas usavam. É o real. E às vezes pega esses gaps e tal. Então, assim, acaba ajudando... Para mais do que o propósito da mentoria, também ajuda a gente a acelerar, porque tem troca, né? A mentoria, ela é Sim, uma troca, assim. Mas foi assim, tá? A mentoria, ela me foi dada, literalmente, assim, um presente. Te vira. Do André, da cliente. Kari, agora mudando um pouquinho de assunto, né? De falar da Kari mesmo. Vocês acabaram, recentemente, vocês fizeram uma fusão. E recentemente vocês desfizeram uma fusão. Em um mercado em que todo mundo busca, né, por fusões, por crescer, por ampliar mercado e comprar outras empresas e tudo mais. Como é que foi tomar essa decisão para vocês? Assim, como é que foi, o que motivou também, como é que foi esse processo aí de desfusão? Tá, eu acho que primeiro a gente tem que tomar o que motivou a fusão. Né? Porque aí faz o contexto. Quando a gente foi procurada para fazer essa questão da fusão, era muito na visão de multiplicar. A Dove, ela sempre foi muito boa em estratégia, muito boa em processos, muito boa com a parte de entrega, mas não boa em tecnologia. E o mercado está indo cada vez mais para um viés tecnológico, né? Então, a gente viu nessa proposta de fusão uma celeridade para aquilo que a gente ia precisar construir. Então, você imagina, cara, até eu chamar um dev, desenvolver, ampliar a esteira de serviço, implementar e tal, e você ter ali do lado um parceiro que está te oferecendo isso e que você... Já faz ele isso. complementa a tua entrega e tu complementa a entrega dele, em tese é algo... sensato a se pensar e a ser feito. Mas também não foi uma decisão assim. A gente fez todo um processo de NDA, a gente teve um consultor em M&A, a gente, né, teve conversas. Porque, assim, a visão de crescimento ela é muito linda, mas ela pode ser utópica. Porque o dia a dia é outro, né? Então, por mais que a nossa projeção, o nosso planejamento, as nossas metas eram muito ok e a gente tinha vários pontos de sinergia... a gente sabia que no andar da carruagem nem tudo ia ser tão bonito, tão florido, assim. E aí a gente completou quase 3 anos de fusão. Então, assim, cara, aprendi muito, assim, obstáculos de liderança, a obstáculos financeiros, a você aprender a lidar com gaps pessoais, entende? Com motivações diferentes. Então, assim, foi uma escola real. Só que essa visão da projeção do crescimento e tudo mais, ela acabou não acontecendo na velocidade que a gente gostaria. Né? E, cara, 3 anos dentro de um mercado digital é quase 3 décadas. É isso mesmo. Né? Assim, 3 anos no mercado digital é 3 décadas. E aí, o que começou a acontecer? A gente queria meio que para uma vertente... E a outra agência queria ir para uma outra vertente. Então, a gente começou... O que era para ser coeso começou a ter um certo distanciamento de visão de futuro, de ambição de modelo de negócio, né? Vamos lá, o cálculo de risco para cada um era diferente e tudo mais, né? E aí, a gente decidiu desfazer o M&A muito por essas visões diferentes de futuro. Então, assim, eu e a Mayra, a gente queria XPTO e os meninos queriam WY, sabe? Então, assim, não tem como fazer sinergia nisso aqui mais, né? Não tem como. E, cara... E até o modelo de gestão, né? O modelo de vocês é um pouco mais moderno, mais, né, avançado.
e os outros sócios eram mais tradicional, né? Talvez. Talvez, eu acho que talvez nem que seja isso. Eu vou trazer um ponto assim. Eu acho que eu e a Mayra, a gente se dispõe a correr mais risco. Lembra do episódio lá atrás? Sim. Então, eu acho que eu e a Mayra, a gente se dispõe a correr mais risco. Não que a gente também é kamikaze, né? Não. Coloca o negócio Risco dentro da segurança também. Justo, assim. Eu acho que eu e a Mayra, a gente consegue correr mais risco até pelo estilo de vida pessoal, pelas coisas que a gente, né, enfim, foi construindo e tal. Então, acho que a gente conseguia trazer para a balança mais risco. A gente se permitiu um pouco mais. Já do outro lado, era um pouco menos. E aí, cara, como é que você vai ser um investidor conservador e de alto risco ao mesmo tempo? Não tem. Ou você dá all-in em alguns momentos, né? Ou você não dá. Então, acho que nem é sobre ser mais conservador ou tradicional, apesar que em alguns pontos tinha isso mesmo, sabe, Cíntia? Mas eu acho que está muito relacionado a essa questão do risco, assim. E aí, visão de negócio no sentido de... Cara, vamos lá, né? Home office presencial. Então, pô, a gente sempre teve muita facilidade de lidar com o modelo home office. A gente já é home office desde 2017, antes do vucu-vucu da pandemia, né? Então, pra gente é uma coisa já da cultura, processo, né? Processo faz milagre, processo e tal. Já eles tinham uma cultura muito do presencial. Então, quando a gente fez a fusão, pô, era uma equipe híbrida. Então, como é que... Então, foram surgindo algumas coisas no andar da carruagem que potencializaram as diferenças e, infelizmente, do que os pontos em comum. Então, quando a gente percebeu que isso não ia ser mais saudável como CPF, tá? Porque CNPJ, ok, mas como CPF, isso em algum momento ia ruir, acho que, cara, é muito vida de adulto, assim, tipo, vamos sentar aqui na mesa e vamos conversar? Vamos fazer o melhor para todo... Uma terapia em grupo. Vamos fazer o melhor para todo mundo agora, assim, sabe aquelas conversas difíceis da vida adulta, mas que elas precisam acontecer, e foi o que a gente fez. A gente tomou essa decisão ano passado e desde dezembro a Adobe caminha como a Adobe de novo. Pouca gente sabe, mas você fez 4 treinamentos no Exército. Isso mesmo? Conta um pouquinho pra gente, cara, como foi essa experiência. Loucura, né? Aquelas coisas que a gente vai, bora! E daí você pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas daí quando você vai 4 vezes, você percebe que o bora é meio estranho, né? A gente fazia parte da CIRS, né? Dentro do associativismo, que é a Associação Empresarial de Rio do Sul. A CIB de Rio do Sul, né? Ah, tá. É isso, Associação Empresarial de Rio do Sul. E eu fazia parte do núcleo de jovens lá. E o núcleo de jovens tem o CEGESC, que é o Conselho Estadual. E nessas conversas com o Conselho e tal, a gente descobriu, não lembro como, gente, que dentro do 28 GAC de Criciúma, que é o grupo de artilharia do Exército, eles promoviam um treinamento de liderança. Não sei se vocês vão lembrar, mas existia o MEG, que era um prêmio de excelência catarinense, em que a gente disputava, tinha, né, da micro e pequena empresa, o MPE e tal. E aí o 28 GAC, eles chegaram no nível Diamond, e o prêmio teve que criar uma categoria para que eles pudessem continuar participando, de tão alto que era o nível de excelência das atividades dentro do 28 GAC. Uma pelo próprio militarismo, que já traz ali algumas coisas, mas a gente tá falando de gestão, então, né, pô, era um exemplo. E isso despertou uma certa curiosidade. E eles montaram lá um treinamento que a gente achou que era um treinamento de liderança, tipo, vamos lá, uma palestra, né? Vamos lá escutar o que eles têm para falar, eles vão mostrar como é que eles gerenciam. E não, gente. Coitada. Não tinha nada a ver com isso. Foi assim, ó, técnica de rastejo, rapel, de camuflagem, sobrevivência na mata. Tu é bem aventureira? Cara, não sou, e pior que eu não sou, mas foi muito... Foi obrigada a ser. Não, e essa foi muito... surpreendente ao ponto de eu voltar outras vezes, assim, sabe? Tipo, só mais 3. Só mais 3, assim. Legal. E era muito legal, porque esse treinamento, ele acontece... Eu não sei exatamente as palavras militares corretas, então qualquer gafe me perdoe. Mas, por exemplo, quando chegavam os soldados, os recrutas, eles fazem tem um momento que eles fazem um treinamento em selva, né? Fazem realmente lá e tudo mais. E como é um grupo de artilharia, ali tem a questão do armamento e tudo mais. Quando esses soldados, eles iam para esse treinamento, era onde acontecia o treinamento dos civis, porque aí já estava preparada as pistas, os exercícios e tudo mais, e a gente participava não junto, obviamente, né? Mas como se fosse antes do pessoal ou depois do pessoal. Então, tudo que os recrutas faziam, a gente fez também. Não, tem fotos maravilhosas.
eu nunca vou esquecer, eu sempre brinco assim, o dia nunca vai acontecer, vamos bater aqui na madeira, né? Mas, por exemplo, se um dia eu me perder, caiu o avião, cara, eu sei pegar a carta de navegação, achar o azimuth, me virar. E às vezes eu fico pensando, cara, eu fui 4 vezes, e aí... Nossa, eu lembro na época que eu via os teus vídeos da Mayda também, eu pensava, meu Deus, o que essas loucas estão fazendo? Quase. Cara, aprendi a limpar uma galinha com uma caneta Bic. Olha só. Nossa. Juro. Entendeu? A salgar a galinha com o próprio sangue e depenar ela com uma caneta Bic. Eu aprendi a fazer isso também. Cara, é umas Sobrevivência? Então, é umas coisas que você pensa... É tipo fórmula de Bhaskara. Você pensa assim, ó... Vou usar isso na minha vida? Não sei, mas é legal saber, sabe? É legal saber. E, obviamente, né? Aqui, agora sem brincadeira, o treinamento, ele era... em grupos. Então, ele era uma competição entre vários grupos, né? Porque tem muito isso, né? Dentro do exército também, a competição saudável. Aprendi uma frase que eu levo pra minha vida, que é: quando o corpo não aguenta, é a moral que sustenta. Isso fala muito sobre o trabalho, sobre estar em depressão e continuar trabalhando. Sobre a mente, né? A gente tem recentemente o caso do menino que sobreviveu lá no Pico Paraná. Acho que a mente dele ajudou muito também. A gente sabe o quanto isso é... Exato. Não, e uma visão de compromisso, né? Porque quando você para pra racionalizar sobre quando o corpo não aguenta e a moral que sustenta... Cara, quer dizer que a tua palavra dada é tudo que você pode, né, oferecer e tudo mais. E aí, essa questão de ser uma competição e uma competição em equipes é o que mais exigia da liderança. Porque você tem alguém, sei lá, super em boa forma física. Você tem alguém que é super sedentário. Você tem alguém que é alto e vai fazer a passagem nos obstáculos com facilidade. Mas aí você tem um Macari da vida que não pula nem 10 centímetros. Entende? Então, assim... as diferenças desses grupos é que promoviam realmente o sentido da liderança. E aí a gente aprendia que, cara, facilmente alguém poderia se destacar, sair na frente, mas se ele chegasse sozinho não contava ponto pra ninguém. Muito pelo contrário, a gente era punido. Então, essas questões do agrupamento, né, do puxa, da moral é quem sustenta, de ninguém vence sozinho, né? E pensa, gente, eu tô falando de um treinamento que você dorme pouco, você carrega muito peso, você não tem um banho, né? Você tá ali passa sujo, frio, você tá passa fardado, fome. você tá fardado, então você não tá com roupinha confortável. Olha, fome até que não tanto, porque tu tá tão exausto que tu nem lembra. É que quando eu fiz o curso de sobrevivência, eles só deixaram a gente levar um facão, soltaram uma galinha pra gente e, ó, te virem, é isso que você tem pra comer. Não, lá a gente ganhou a ração e tal, mas assim, tudo porcionado e tudo mais, assim... Só que você tá tão exausto que tipo, o menos que você sente é fome, sabe? Você sente cansaço mesmo, cansaço, assim. E eu lembro que eu voltei de lá, eu tinha tanta adrenalina dentro do meu corpo. A primeira vez que eu voltei, eu tinha tanto... Energia, assim, que eu pensei, nossa, gente, eu preciso fazer isso mais vezes da minha vida, assim. E aí, a gente fez isso durante 4 anos seguidos, e era muito engraçado porque o primeiro ano foi em junho, então a gente foi pra Criciúma no frio. Eu ia falar, vocês passaram frio, porque eu passei frio. Gente do céu. No frio total, e depois foi transferido pra outubro, novembro, assim, então era um pouquinho melhor. Mas geralmente aquela época do ano que a energia já... né? Já não tá mais no seu auge, assim. Então eu lembro que dava aquele gás todo, assim. E eu aprendi uma coisa lá, para além do... Quando o corpo não aguenta a moral que sustenta, que é a questão da comunicação clara. Lá foi onde mais se fez valer a frase de que o óbvio precisa ser dito, sabe? Acho que esse é o ponto muito da liderança. Assim, às vezes a gente tá conversando ali na Dove, eu e a Mayra, 17 anos de convivência, você não precisa nem falar, né? Você bate o olho ali, são 23 de amizade, 17 de sociedade, bate o olho e domina. Só que com a equipe, tipo, como é que eu dou uma instrução clara? Porque lá no exército, em tese, a pessoa podia morrer se a tua instrução não fosse clara, né? Aqui, exagerando, Sim. mas né, esse é o propósito do treinamento. Então, como é que eu me faço claro? Como é que eu me faço assertivo? Como é que eu me faço objetivo? Sem ser ríspido, sem ofender, mas que eu consiga passar a informação clara. Então, assim, cara, é uma trajetória da carreira de empreendedorismo muito legal mesmo. Cara, e agora a gente tá indo pra reta final, né? E eu não posso deixar essa pergunta de lado, como é que eu posso dizer? Esse fato de lado, né? A gente precisa saber...
como é que foi fazer um livro? Como é que foi o processo? Como que tu chegou? Como é que tu pensou, não, eu vou fazer esse livro, eu vou escrever sobre isso? Como é que foi isso? Cara, eu sempre falo que se eu soubesse que era tão legal, eu tinha feito antes, assim. Pra quem não conhece a Kari, ela também é uma devoradora de livros, né? Então eu admiro muito ela, que até hoje no mundo digital, assim, eu perdi muito hábito. Eu também era devoradora, tanto que a gente trocava livro, né? E eu perdi muito hábito, assim. Eu admiro porque eu vejo a Kari lendo, ela posta ali lendo e ela lê mesmo, cara. E ela indica os livros pra gente, assim, às vezes, né? A mentoria é sempre assim, né? Assim, esse livro aqui. Sim, ela tava com os livros grossos, assim, às vezes, né? Eu pensei, meu Deus, esse livro técnico, como é que ela leu? Não, eu sou apaixonada por livros e tal. Até pra, né, às vezes dar um desopilado, assim, e tal. Mas a experiência do livro foi um convite do Jean Vidal, um grande amigo meu. Ele sempre dizia pra mim assim, eu quero fazer um projeto contigo, eu quero fazer um projeto. Toda vez que a gente se encontrava, ele dizia, eu quero fazer um projeto contigo. Mas nunca tinha, que projeto? O que a gente vai fazer juntos? Pareceu né? A gente quer fazer um projeto, eu quero fazer um projeto contigo. E aí eu lembro que era uma sexta-feira, umas 5 horas da tarde, ele me mandou um WhatsApp assim, vamos escrever um livro? Eu olhei pra aquilo e falei, tá retardado, tá me zoando, juro? Eu pensei assim, tá me zoando. Eu respondi pra ele, kkkk, na próxima primavera. E ele não tava zoando. Ele não tava. Ele me respondeu com um sumário do livro. Nossa. Assim, tipo, eu acho que essas temáticas aqui e tal. E aí foi um convite do Jean. Foi um projeto que a gente começou em março e a gente entregou em junho. Então foi super rápido, assim. A gente tomou o zelo de não ser um livro teórico, né? A gente tomou cuidado de não ser um livro teórico. Nesse meio do caminho entrou o Igor Moraes, que é um outro grande amigo dentro do projeto também. E a gente também é mentor de agências? Também né? é mentor de agências, o Igor. E a gente não queria que fosse um livro de capítulos. O que é isso? Assim, a Kari escreve um, o Jean outro, o Igor outro. Porque a gente tem histórias profissionais muito diferentes e muito complementares. Então, esse foi o grande desafio do projeto, assim, né? A gente se reunia todas as segundas-feiras. E aí a gente discutia o que ia tratar o capítulo, escrevia, voltava para revisão. E assim foi durante todos esses meses. E aí vai atrás de editor e tudo mais. Mas o mais legal, Cíntia, para além do ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Que eu tô devendo o filho ainda. Cara, é muito legal você chegar alguém e dizer assim, cara, eu li o teu livro e ele me ajudou em tal coisa, sabe? Ou você tá conversando com alguém, às vezes você vê tem ali o livro, alguém da área que tá ali o livro e dizer, não, olha só, porque quando você falou isso aqui, esses dias aconteceu eu recebi uma DM no Instagram de um rapaz dizendo assim, Karine, tô lendo o livro de vocês, eu tô na página tal, cara, eu não sei de cabeça, né? Eu tô na página tal, e aqui vocês falaram que tinha que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, eu tô com medo de fazer isso. O que você me aconselha? E eu parar assim... Primeiro, que bom que você tá lendo o livro. De verdade, assim, tipo, que bom. E que bom que eu consigo te ajudar para além do livro. Do tipo, cara, esse contato, sabe? Esse feedback, assim, de perceber que, cara, o livro ajuda, mas... Ainda falta às vezes aquele empurrãozinho, aquela motivação que é com relação ao medo de empreender, ao medo de tomar uma decisão difícil e tudo mais. Então, assim, cara, é muito legal. Tá saindo agora no spoiler, né? Tá saindo o segundo. Novidade. Eu também gosto. Meu Deus, eu tenho que comprar o primeiro. Eu não comprei ainda, porque eu quero o livro... pegar, físico. Mas que a Kari... Eu até deveria já ter comprado, nem me preparei. Poxa, deveria ter comprado pra aproveitar a Kari pra assinar, mas... E eu falha a minha não ter trago um pra ti, né? Falha a minha. Nem lembrei também, essas coisas que a gente vai ficando amiga, vai ficando eu vou ter que providenciar e deixar guardadinho ali e andar sempre comigo. Vou ver a Kari, tá aqui. Mas é legal, assim. E aí agora deve vir o segundo dentro da metodologia da mentoria, que é relacionamento, ritmo e resultado. Então, focar nisso, porque a ideia é continuar realmente ajudando os donos de agência a acelerar o mais rápido possível o modelo de gestão. Legal. Kari, muito obrigada por compartilhar com a gente, com a Alpha Femme, toda essa tua história. E a gente gosta de finalizar entregando uma pergunta pra ti. Na verdade, não pra ti, né? Pra passar para as nossas espectadoras. Que mensagem você deixa para as nossas ouvintes? Cara, eu vou falar uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas mentorias, principalmente para as meninas, assim, né? E eu falo meninas porque elas têm ali seus 23, 24 anos, e eu me vejo muito começando, assim. Eu sempre falo que quando a gente decide empreender, independente de qual caminho do empreender, quando a gente decide empreender, a gente precisa entender que o nosso estômago, ele deixa de ser só um órgão e ele passa a ser um músculo. E músculo a gente exercita.
Porque vai ser difícil, vai ser pesado, vai exigir conversas duras, vai exigir o dobro de dedicação, vai exigir esforço para conseguir se posicionar, vai exigir não desistência, né? A resiliência, a constância. Tudo isso para que talvez dê certo. Essa é a grande verdade, né? Talvez dê certo. E sem estômago, e quando eu digo estômago, é tipo saber lidar com essas coisas, assim, sem perder sanidade, sem se sacrificar, é fundamental. Então, assim, a gente tem que estar disposto a pagar o preço. E às vezes o preço é lembrar que vai exigir estômago e tá tudo certo. E tá tudo certo, porque no final do dia a gente com a gente mesmo. É só tomar um omeprazol depois. No final, a gente com a gente mesmo. Se aquela Exatamente. decisão, aquela conversa, ela tá alinhado com o teu propósito, aquilo que você acha que era o melhor que você poderia fazer naquele momento com o que você tinha, cara, põe a cabeça no travesseiro e dorme. Porque às vezes a gente se preocupa tanto em fazer bem pro outro que a gente esquece que pode estar fazendo mal pro nosso negócio, né? Esse é o grande ponto. Legal. Então é isso, Kari. Faltou tempo aí. A gente tinha muitas coisas ainda pra falar. A Kari tem uma bagagem muito legal. E falo bastante, né? Faltou trazer a Mayra pra conversa também, porque a Mayra também tem muita coisa pra falar, mas a gente marca uma próxima oportunidade. E se essa conversa ela te inspirou de alguma forma a empreender no mundo do empreendedorismo, então aproveita e compartilha também esse podcast com uma amiga que também quer empreender, que também quer empreender, que talvez tem medo aí de começar ou que está com alguns desafios. Compartilha com ela, que eu acredito que vai ser muito interessante também. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. E siga o Alpha Fame no Instagram para acompanhar os nossos cortes, os nossos bastidores e também compartilhar aí as suas ideias, as suas perguntas, as suas dúvidas. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.